Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras, agradecendo a presença de todos vocês aqui na matéria e agradecendo aos nossos irmãos que aqui estão também, que já deixaram a matéria, deixaram seus corpos físicos. Que todos eles sejam bem-vindos, que cada um com as suas necessidades na hora certa serão atendidos e eu, em nome da Casa e do Pai, abençoo a todos. Muito bem, eu vou começar a palestra de hoje fazendo uma pergunta e com base nessa pergunta faremos a nossa palestra de hoje, porque durante a semana eu conversei, tive algumas experiências a respeito disso e também conversei com pessoas aqui também a respeito disso. Alemão, o que acontece com cada uma pessoa que está nessa matéria quando morre? Memórias. Presta bem atenção. O que acontece com cada um? As memórias vão para os corpos energéticos e a gente segue a nossa... Tá, e depois? Como é que fica o ser humano, o espírito, que deixa a matéria? Como é que fica? A nossa energia vital, ela se esvai e o corpo, a pergunta é o corpo. Eu quero saber cada um como que fica depois que deixa o corpo, que ele está de lá. O que acontece depois da morte com cada um? A gente segue o nosso caminho de volta para o Pai, né? Tá, então vamos lá. Quando vocês virem os canais que estão aí falando, eu vou dizer o que acontece com o espírito depois que deixa o corpo, depois da morte, ou alguém explicando isso, esqueçam. Pensa nas areias, nas praias do mundo inteiro, nas areias que estão nas bordas dos oceanos. Pensa em cada grão de areia se existe um igual. Então não vai acontecer igualmente com ninguém a mesma forma de deixar o corpo. Tá entendendo? Não é igual. Cada um vai acontecer um fenômeno diferente. Então não existe essa coisa, depois que deixa o corpo, a pessoa vai ficar dormindo, ou vai ficar sofrendo, ou vai ficar... Depende de cada um. Tá entendendo? Não é um padrão, não é igual. Nós somos diferentes e a nossa partida também é diferente. Não tem nada igual. Eu estou dizendo assim, depois que solta o corpo. O que tem igual, o alemão falou que é igual. Todos os registros na hora da partida sai do corpo físico, tudo que você vivenciou e passa para aqueles corpos ali e fica registrado. Isso é igual. Isso é igual. Mas depois, como que vai estar o espírito logo depois da morte, é que é o problema. Depende do estado dele, né? São as possibilidades infinitas. É infinito. São bilhões de espíritos, né? Cada um vai acontecer uma coisa diferente. Uns, grande parte, ficarão aqui nesta frequência escura aqui, muito próximo da matéria. Outros, em torno de 20%, estarão nessas frequências superiores, porque é uma lei da atração normal, né? Frequência alta vai para frequência alta, frequência baixa vai ficar na baixa. É um princípio dos iguais se atraem, se harmonizam, se reúnem. Então, nesta faixa que é o que interessa mais para nós, nessa faixa escura, é que vai acontecer as grandes diferenças de cada perda de matéria. Seria uma resposta plausível, depende do que cada um vibrou antes de... Você vai dizer assim, depende do que cada um fez, realizou, era aqui na Terra.
O que o ser humano era, como ele atuou aqui. É isso, e o que ele fez até em vida passada, né? Já começa a alongar a coisa. Depende do que o ser humano era aqui, o que nós somos, é o que vai acontecer. E aí, depois do que você é, aí vai depender do tipo de morte ainda, entendeu? Então são tantos elementos para você computar que não dá para falar que a morte é assim. Por exemplo, uma morte por idade avançada do ser humano, teve uma vida normal aqui, né? Não enveredou por esses caminhos dos traumas e da vida, mas levou uma vida normal. E ele desencarnou por idade, foi enfraquecendo, né? A energia foi saindo do corpo, ele foi ficando de idade, deitou numa cama com todo mundo ali, dando assistência, ele deixou esse corpo. Essa, digamos assim, entre aspas, né? Seria uma das mortes ideais. Você, por idade, por esgotamento natural, não por trauma, não por acidente, não por morte violenta, né? Não por uma doença grave que te arrasa, te humilha, né? Faz você ficar arrasado, mas uma morte assim, realizei, né? Lutei todas as minhas batalhas tranquilamente, agora estou aqui me despedindo. Essa é a pessoa aí com seus 90 anos, 85, 90 anos ou mais, né? Na cama, os parentes ali, né? Dando assistência, e ele vai desligando lentamente, né, da matéria, de uma maneira suave. Chegou ao ponto de muitos comentar: estou vendo aqui meu irmão que já faleceu há muito tempo, a minha mãe que ainda está por aqui, né? Estou vendo aqui irmãos meus, né? O meu compadre que morava perto da gente, que era muito meu amigo, estou vendo ele aqui me esperando, falando comigo. Esse é um tipo de morte. É um tipo. Mas a pessoa pode estar na idade avançada e com uma doença terrível, né? Dilacerando ele, morrendo de dor, né? E ele revoltado, né? Por que eu tenho que passar por isso, por essa dor, né? No fim da minha vida, né? E xingando e maltratando. É outro caso, idade avançada com uma doença grave, fazendo com que ele... Tipo Alzheimer, né? Como Isso. a senhora. Então é outro tipo de morte, porque a pessoa fica revoltada. Bom, no fim da minha vida, agora eu fiz tanta coisa aí, vim realizando a minha vida, e agora me deparo com essa doença no final, terrível, mas coisa terrível. De onde vê isso, né? Ele não aceita muito isso, dependendo do estágio, né, do espírito. Então esse é outro problema. Uma pessoa idosa, por exemplo, vai atravessar a rua, vem um carro, pega, um acidente gravíssimo, ela falece na hora. É outro tipo de morte, outra consequência do outro lado, que ele vai chegar lá e não vai entender nada. Mas peraí, eu estava atravessando a rua e agora estou aqui. Muitas vezes ele perde a consciência e não percebe do que aconteceu. Ele não percebe. Aí vem os tipos de consequências, né, de um acidente. Ele pode ficar acordado e ver tudo. Ele pode perder a consciência na hora e só ir acordar meses depois no hospital, né? Ele pode ver um pedacinho do acidente, ver um pedacinho da morte e apagar. E aí depois cada um vai ter uma consequência diferente. Então são tantos tipos tão diferentes de deixar o corpo, que a pessoa, quando fala isso, pensa: poxa vida, essa pessoa está falando coisa. Estava escrito num livro lá, ele leu, né? Ah, depois da morte é assim, assim. Não. Depois da morte, vírgula, depende de tudo. Depende de tudo. Tipo de morte, quem é você, o que você fez, o que você veio fazer aqui, quais traumas você veio de vida passada, quais traumas você adquiriu mais aqui ainda, qual o seu nível de pacificação interna que você tem, de equilíbrio que você adquiriu, para a partir daí você entrar naquela famosa virtude do desapego, né? Qual desapego você tem do teu corpo de deixar ele tranquilamente sem revolta? Qual o nível que estão os seus medos
Porque se você chegar na hora da morte cheio de medo, é um problema para você. Então, essas batalhas a gente tem que vencer antes da morte. É acabar com o medo, liberar todo esse tipo de violência que você tem, de raiva, de tudo, de ódio, tirar de você todo esse tipo de egoísmo, de apego às coisas, a pessoas, tirar de você também. Então você vê que há um trabalho grandioso antes de deixar o corpo. Quantas pessoas nesse mundo faz isso? Talvez um 0,00, né, qualquer coisa, preocupa com isso. Os outros preocupam o quê? Em quê? Que a humanidade toda preocupa? Em usufruir das coisas boas daqui, né? Cada vez mais, né? Tipo assim, viemos fazer um passeio, então tem que aproveitar o passeio. Não, não é isso. As pessoas entendem essa viagem no corpo como um passeio. Tem que aproveitar ao máximo, né? Mas peraí, nós não estamos num piquenique, nós não estamos num passeio. Nós estamos numa missão de alta capacitação, de desintoxicação de coisas que nós carregamos e de aquisição de alta sabedoria aqui. A sabedoria ir para estudar na universidade? Não necessariamente. A sabedoria adquirida é aqui nesse momento, é quando você convive com as pessoas, é a troca de experiência um com o outro, é esse olhar para a grande obra do Pai o tempo todo e tirar conclusões da grandeza dele. Sabedoria você adquire sem ir para a escola. Não é a escola que te dá sabedoria, ela te dá informação sobre saberes, te dá informação, mas não te dá sabedoria. A sabedoria é a vivência que você tem. Essa capacidade de absorver as coisas que estão aqui, os conhecimentos, né, as grandezas todas, e entrar em você. Ficar com você. É o tesouro que você leva. Muito bem. Vamos. Zé, é uma pergunta que ficou rondando aí na minha cabeça. Sobre quanto tempo demora para as memórias da vida passada, de você chegar até você. Porque muitas das vezes esses desencarnados ficam com esse medo e a gente ajuda aqui. E eu queria saber quanto tempo demora. Você está falando depois que deixa o corpo ou no corpo? Depois. Depois. Vamos entrar de novo no infinito. Vai depender muito de cada um. Para você acessar a vida passada, você tem que começar a fazer isso aqui, ó, subir. Aumentar cada vez mais frequência, trabalhar você, virar outro ser humano, sabe? Absorver essa grandeza do Pai em você. E aí você vai naturalmente acessando isso, porque você já pode. Você já tem condição de não se traumatizar mais, às vezes, de ver uma vida passada difícil, e nem se orgulhar e envaidecer. De repente você vê lá que você foi uma rainha poderosa, né? Quase todos já foram reis, rainha, tiveram essa oportunidade de vivenciar essa função. Ninguém é rei, rainha, a não ser quando conquista no mundo espiritual. Você trabalha numa função de rainha. E quando você vê aquilo, você pode se envaidecer demais aqui, dependendo do nível que você tiver, e querer que todas as pessoas aqui te tratem como rainha. Vai ser um problema para você. Você não vai aceitar. Sua mãe, seu pai, minha filha, vem cá, lava o prato aqui, arruma a cozinha. Que é isso? Eu sou uma rainha. Tá entendendo? Dá um problema muito sério. Você começar a acessar fora da hora. Então chega a hora, normalmente você vai fazer esses acessos maiores quando você vai atingindo aquele processo da libertação, sabe? Você se desapega dessas coisas do mundo, você vai ficando grande demais aqui, e aí precisa que você acesse os seus arquivos para saber a sua trajetória que você veio até chegar a esse momento. Então é muito importante que você veja o antes e o depois, para você medir até você onde é que você está, ter consciência de você, do seu tamanho, né? Se você ainda tem coisas para tirar ainda, né, de vida passada, limpar, está nos corpos energéticos seus, você trouxe, né, e aquilo te martiriza às vezes, te traz uma tristeza muito grande, você não sabe de onde vem. Você tem que saber se você ainda tem ou não. Quando você vê que você não tem mais isso, que isso vai ficando, você vai ficando cada vez mais leve, sabe?
uma pessoa que se dá bem com qualquer pessoa, não tem mais essa coisa, não vou com a cara daquele, não vou com a cara daquele. Quando você vê uma pessoa falar assim, não fui com a cara daquele, não gostei, é porque ele tem muito problema ainda dentro dele. Na verdade, nós estamos aqui para conviver com qualquer um muito bem. Essa restrição é problema de quem restringe, sabe? Então, essa pergunta sua vai depender muito. Então, assim, vidas mais comuns, vamos dizer assim, pode ser que você comece, quando você está num trabalho desse, é médium, já traz uma facilidade de à noite acessar seus registros e tal, né, e lembrar da experiência, você começa a acessar pedaços, que não vai complicar muito para você. Você começa a acessar pedaços de vida sua. Muita gente aqui já me contaram, eu falei, isso é vida passada, você está acessando pedacinhos, né? Primeiro vem aqueles pedaços pequenos, depois você vai começando a ver uma história de você, né? Mas quando eles veem que também muito isso é monitorado lá de fora, né? Quando vê, você não pode me esfregar que você vai me deixar branca a minha calça. Quando eles veem, né? Aqueles que todos, quando começa essa ascensão, começa a ter orientadores para te ajudar, porque a estrada começa a cada vez ficar mais estreita. Aqui você tem uma estrada larga, que você faz o que você quer, você erra, você, sabe, briga com gente briga com você. É uma estrada larga. Mas quando você vai e começa essa ascensão, começa a afunilar a estrada, começa a ficar muito estreita. E nessa hora, é muito importante você ter alguém mais de cima para te ajudar a fazer essas curvas nessa estrada estreita. É igual alguém que não sabe dirigir direito e pega uma estrada estreitinha, cheia de curva, né? Então você precisa de alguém que está de lado, olha, vai devagar agora, acelera, tira o pé do acelerador. Sabe, é um orientador. Porque a coisa fica grande demais. Às vezes você começa a nem acreditar no que você vê, né? Precisa de alguém te dar algumas explicações mais. Eu peço muita explicação às vezes. Eu tenho uma experiência que abre um quadro para mim, e aí quando eu volto dessa experiência, eu acordo no meio da noite, madrugada, aí eu falo, alguém, por favor, me dá uma explicação sobre isso aqui, né? Isso é grande demais. Aí a pessoa às vezes abre, pega a experiência e explica, né? Não, isso é por isso, quer dizer isso, né? É o momento de você ter acesso a isso. Então, assim, varia demais esse acesso à vida passada. Em resumo, é uma conquista de você ver o quem é você. Então, tem um momento certo. Eu te garanto, muitas pessoas não suportariam ver quem são elas. Porque o que é você espírito e todos aqueles registros junto com você. Forme-se todo agora. Por isso você tem que ir limpando quem é você, né? Tirando essas coisas que vai te atrapalhar agora e depois. Então, quando você vê uma pessoa acessando já as vidas dela, começa a ver, é porque ela já resolveu muito problema da vida dela. Muita coisa ela já ultrapassou, sabe? Ela já deixou para trás. Ela já ganhou aquilo. Então, assim, é como você começa assim, terminou o jantar, você começa a sobremesa, entendeu? Então, você já fez o seu trabalho todo e você começa a ter acesso, então, ao quem é você, né? E muitas vezes você tem acesso até quem é os outros, sem querer, assim. Você começa a ter acesso antes de quem é você. Eu, por exemplo, já vi muita vida de pessoas que estão comigo assim, bom, fulano ali, quem ele era, né? Como foi a vida dele. E às vezes o seu demora um pouco mais, porque eles têm muito receio, o mundo espiritual sempre procura não nos perturbar, não nos desequilibrar com informações de lá que às vezes não há grande importância agora. 23 de março eu acordei
fico sabendo minha última vida eu morrer na guerra. Como é que é? Eu acordei e fiquei sabendo que a última vida eu morrer na guerra. Tá, mas você Você- ficou sabendo qual- como? Fiquei sabendo, eu não sei como. Não, assim, mas não, saber de onde veio você sabe, porque tem gente que fala assim, tô vendo que você foi fulano, né? Ou vai jogar um baralho, tô vendo aqui que você teve uma vida passada em tal lugar. Isso aí não conta isso, não conta porque isso pode ser e pode não ser, você nunca vai saber se é verdade. O seu caso, você estava dormindo e acordou. Sim, na manhã acordei, Acordou tendo aquela certeza. certeza. É bom, Absoluta. aí é acesso mesmo, né? Quando você acorda e tem aquela certeza pronta. Aí eu notei na hora, Isso. assim, no momento eu fico, triste, né, morrer na guerra, mas assim, tipo, fiquei muito feliz porque agora não teve que participar na guerra, não matou ninguém, não fui morto Já até está agora, ganhando, assim, tipo, né? É. maravilhoso. Porque, na verdade, se você pensar assim, homens em determinados países, né? Difícil um que não morreu um dia numa guerra, né? Eram convocados, às vezes desde criança, rapazinho, né? Ainda mais o seu país que participou de muitas e muitas guerras, né? Então, assim, é quase natural, né, que os homens tenham passado por isso. Então, mas é muito bom lembrar isso, porque assim, você tem um flash, né? Não é você ver a vida toda, né? Como é que foi e tal. Às vezes você vê como foi, é terrível. Vou abrir um parênteses para contar uma dessa, né? Que eu era cristão em Roma, e porque em Roma chegou um momento que a população foi toda transformando em cristãos, e era aquele movimento muito grande, era um movimento social. Tanto é que chegou um ponto que o imperador falou assim, é melhor eu me batizar e transformar em cristão mais, que eu estou com o povo, né? E foi feito isso, né? Constantino chegou um momento, não, eu vou me batizar e pronto, acabou, né? E que aí eu estou com o povão e largar de perseguir. Mas teve um certo momento que eles perseguiam demais, que era um movimento, era um levante, né? Cristão, cristão, cristão. E numa dessa, eu fui pego, fui feito prisioneiro, que eu era cristão, e fui para o famoso Círculo Máximo de Roma, o Coliseu, que até hoje está lá. Engraçado, ontem eu vi o Papa nesse, faz a Via Sacra dentro do Coliseu, né? Vocês viram ontem? Eu não tinha observado isso, eles fazem a Via Sacra de Cristo dentro do Coliseu. Acho que são 14, não me lembro bem a Via Sacra, né? Quantas são? Todos aqueles pontos, né, em que Cristo foi marcado como uma estação. E é dentro do Coliseu. E aí, nessa experiência, quando eu fui acordando, eu estava já dentro porque lá eram os porões com grades fechado, né? Ficavam ali os prisioneiros de um lado e as feras do outro, né? Leões africanos, tigres, né? Tudo. E aí tinha muita criança, tinha muitas pessoas velhas, muitas criancinhas, né? Junto comigo, muitos velhos, velhinhos pobres. Depois os pobres também para ficar livre lá de Roma, né? Tinha muita gente mendigando na rua, você pegava, punha lá para dar para os bichos comer, né? E aí eu estava preso, né? E aí na hora eu lembro que eu estava aqui naquela serenidade, eu olhava aquilo tudo, parece que estava tudo tão distante, sabe? Eu não estava assim, muito ligando para aquilo. Mas aí quando o guarda chegou, que abriu aquela portona de ferro, né? Aquele portão, já dava para areia, que era, o Coliseu era todo forrado de areia, né? Os gladiadores, que é a luta de gladiadores, né? E julgar os cristãos, era o maior divertimento, era julgar os pobres, prisioneiros e cristãos, os bichos, né? Comer. Aí o povo ficava aplaudindo. Aí quando ele abriu, tinha na minha frente uma série de crianças, umas velhinhas, né? E aí o guarda pegou, foi empurrando assim para fora os bichos, né? Eu peguei, botei a mão na frente, não, deixa que eu vou primeiro, botei isso para trás e entrei. Eu entrei sozinho no Coliseu. Eu lembro que eu era alto, tinha 1,90 m por assim, né? Bem moreno. Aí quando eu entrei, todo mundo aplaudindo aquele negócio, aplaudindo, aplaudindo. Eu entrei sozinho, né?
Aí eu entrei naquela areia assim, só me vinha uma frase na minha cabeça. Só uma coisa. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Só isso, ficava na minha cabeça assim, dentro da minha cabeça que não saía, né? E eu numa tranquilidade, uma paz, rapaz. Aí quando eu fui chegando assim, mais quase no centro, né? Eu lembro que soltaram 3 leões, eram 2 menores e um grandão. E eles deixavam eles sem comer vários dias, para eles poderem atacar as pessoas com fome mesmo, né? E aí eu lembro que quando eu olhei assim, os 2 pequenos menores de lado e o grandão no meio, ele veio correndo na minha direção assim, eu fiquei olhando para ele assim, mas ele me deu um tapa tão grande assim, né? Aqui assim na cabeça, eu perdi a consciência. Quando eu perdi a consciência por um momento, e eu ficava me programando assim, eu tenho que ficar calmo, porque isso aqui é uma vida passada, isso aqui não é real agora, né? Tô repetindo tudo. Eu sei que eu estou aqui, mas estou aqui em lembrança, né? Eu não estou aqui de verdade, é uma vida passada, eu tenho que ficar calmo. E aí a consciência voltou, ele estava mordido aqui assim no meu pescoço, né? Eu tinha um pescoço grande assim, o leão mordendo, né? O dente dele já estava dentro do meu pescoço. Aí, nesse momento, eu desliguei da cena e fiquei em pé, perto do leão, e vendo o leão arrancando os pedaços, né, do meu corpo, né? Eu olhando assim, e eu me programando, eu tenho que ficar calmo, não posso desesperar, eu quero ver até o final, eu quero limpar isso de mim, eu quero ver, eu não estou aqui, não vou sentir dor, mas aquela coisa mais horrível do mundo, eu vivenciando aquilo, né? Inclusive aquela emoção do momento, né? Isso faz 2000 anos atrás, né? Quase. Aí, nesse momento, é como se eu afastasse um pouco de lá da cena, e aí eu fiquei vendo a cena de longe, escutando um barulho, que eu passei quase um mês ouvindo esse barulho o tempo todo, andando na rua, escutando. A unha do leão arrancando essas carnes do braço, passava no osso. Ele tirava a carne. Aquela unha arrancando, aquele barulho da unha no osso do braço. Aí passou essa cena assim, eu acordei num estado tão ruim, meu coração desesperado, acordei na cama assim, e o barulho. E eu estava suado, né? Levantei assim, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Isso demorou, estou resumindo, mas demorou muito essa cena. E aí eu ia botava meu terno e ia para o Banco Central trabalhar, escutando aquele barulho. Chegava ao ponto que eu punha a mão para ver se parava o barulho. Aquilo gravou tanto na eternidade da minha vida, 2 milênios, eu ainda ouvi o barulho da unha nos ossos, aquele barulho esquisito, sabe, fazer um rangido que ressoava dentro do meu cérebro. Mas por que eles me mostraram? Para me limpar aquele negócio todo, aquela emoção que ficou, porque ficou registrado. Eu tinha que limpar isso. Eles me mostraram o tempo todo, foi terrível. Foi uma das coisas assim, pior do mundo. Eu já vi outras vidas sofridas, mas essa foi terrível. Ser comido pelo leão, sentir os dentes entrar, né? No corpo, na garganta, né? Então, quando se fala assim, o que acontece depois da morte? Rapaz, é uma pergunta que não pode ser respondida. Não tem essa, acontece isso e isso. Pode ser, ou pode ser mil maneiras diferentes. Estou falando isso, gente, estou fazendo essa palestra para vocês não ficarem nessa coisa, então morreu é assim. Não. Morreu, tem que fazer algumas perguntas. Quem é você? Quem foi você? Eu participei esses 15 anos aqui em Brasil em muitos trabalhos espirituais de vários tipos, né? E a maioria deles fala que o espírito primeiro vai para o umbral. Com certeza 80 ou 90% dos trabalhos fala. Aí eu pergunto, eles falam dessa primeira faixa ou eles só, tipo, chutando um umbral?
Eu vou falar muito bem dessa faixa para vocês entenderem esses 80%. Primeiro, eu conheço gente que morreu aqui poucos anos, eu falava com ele, trabalhou para mim, a senhora ali, eu comprava coisa dela. O que aconteceu? Isso é mais ou menos uma coisa que acontece muito. Morreu, volta para casa. Principalmente se for perto, né? Morreu perto de casa. Porque lá fora também tem esse processo de distância, porque uma pessoa daqui morreu lá no Amazonas, às vezes ele não consegue acessar a casa dele de novo, né? Ele não tem experiência nenhuma, ele pode ficar perdido, né? Então o que é? Morreu perto de casa, na mesma cidade, cidade que ele conhece, o mais provável é que ele volte para casa. Você vai ver dentro da casa dele. É o que eu vejo. Ali na esquina, na 18, passei lá, a senhorinha tinha morrido de Covid há pouco tempo. Ela estava lá na casa dela, tomando um cafezinho. Eu falei assim, vou ver como é que ela tá, vou falar boa noite para ela, o que ela fala. Eu falei, boa noite, ela tá bem? Ela só fez... Pronto, continuou mexendo no cafezinho dela. Porque ela estava programada aquilo por décadas e décadas, fazia a mesma coisa no mesmo lugar, tá entendendo? Então essa programação do cérebro foi direto para o espírito. Então você vai ver ela no mercadinho que ela comprava, você vai ver ela lá na vendinha, você vai ver ela, se ela foi na loteria, você vai ver ela na loteria ali. Tá entendendo? O cérebro fica programado e o espírito leva a programação cerebral. Isso é muito comum. Tá certo? Outra coisa. O espírito que sofre um acidente, normalmente acontece duas coisas com ele. Um acidente grave, morte instantânea, né? Ou ele apaga, dá um apagão. É como se de repente a gente está aqui, apagasse as luzes, já está escuro, apagasse todas as luzes. Ele apaga. Aquele apagão que ele dá, acontece duas coisas. Como no mundo espiritual existem pode chamar de guardiões, tal, mas são aquelas equipes encarregadas de apanhar essas pessoas que apagaram na morte e levar. Porque aí elas não têm resistência, né? Elas não opõem resistência nenhuma, leva essas pessoas direto, né? Mas acontece que uma pessoa dessa pode morrer e é tão rápido que ela não percebe que morreu. Quem já assistiu o Ghost, né? Aquele filme. O que aconteceu? Ele morreu, saiu andando. Ele não viu que tinha perdido o corpo. Ele deslocou do corpo e continuou andando e não sabia o que acontecia. Acontece isso. Ele fica consciente automaticamente, só que ele fica sem entender nada. Se for um espírita que já vivenciou muito isso, meu Deus, que já vivenciou muito isso, já falou, já estudou, já, enfim, ele pode perceber mais fácil. Ele pode perceber mais fácil. Mas se for uma pessoa que nunca foi no centro espírita, nunca ouviu falar disso, nunca estudou isso, então o que acontece? Ele vai ter muita dificuldade de olhar o corpo dele lá e ver ele em pé, sabe? Ele vai ficar numa coisa muito esquisita. Ele vai ficar numa situação um desequilíbrio muito grande. Então essa é outra situação. Esse espírito, futuramente, quando ele der condição, vai ser levado ele, fazer dormir, que o ideal é que depois da morte a gente durma um período, para harmonizar as energias, para se acalmar, entendeu? Para ficar bem tranquilo. O melhor é que a gente durma depois da morte um tempo. Alguns dormem um dia, outros dormem 2 dias, outros dormem mais tempo. Depende do tipo de morte e quem é a pessoa. Vai depender também, né? Então o ideal é que a gente repouse. Tá certo? É como se você passasse uma situação muito difícil aqui, né? Muita gente, muita confusão, você pode pôr uma confusão, depois a melhor coisa é você afastar e repousar, né? Deixar que as energias saírem.
Então, muito importante você repousar, dormir. Essa é outra coisa importante. Mas muitos espíritos, eles dormem, eles apagam um pouquinho, depois acordam, e aí não permite mais que alguém chegue e conduza ele, e ajude. Ele não permite, chama acesso, não permite o acesso a ele. Esses espíritos ficam por aí, às vezes se perdem, saem procurando, vou ver se eu acho a minha tia que morava não sei aonde, e sai. E aí se perde, vai para uma cidade, vai para outra, não encontra nada porque ele não sabe direcionar, né? Tomar direção, junta com outros perdidos, faz aquele grupinho, vamos parar no Nordeste às vezes, de lá eles vão não sei para onde, sai andando, vai andando na beira da estrada às vezes, vai para a cidade, vai para outra, às vezes passa ano perdido. Aí eu já falei dos centros, né, de procura que tem aqui, parece grandes rodoviárias, os parentes estão procurando aquele perdido, vão para lá procurar notícia. Aí procura num guichê lá, você viu falar alguém de um rapaz assim, que morreu em Alexandria? A pessoa, não vi não. De repente tem outros que escutam de perto, eu vi sim. Ele estava com outro grupinho lá de mais 3, e eles foram para Itumbiara, em direção de Itumbiara, diz que ia para Itumbiara. Aí os parentes vão para Itumbiara. Chega lá no outro núcleo, né, de uma central, procura. Às vezes passa meses procurando. Parentes lá que também já estão lá há muito tempo, mas já resolveram isso, né? Então já estão lá prontos para apoiar, né, ajudar. Até que acha o perdido. É outra condição, os perdidos, né? Então nessa faixa, tudo aqui nessa faixa. Os perdidos. Nessa faixa aqui, então, tem os perdidos, que é outra categoria, e os parentes procurando. Por exemplo, a pessoa pensa assim, então aqui nessa faixa, só os espíritos que ainda estão atribulados, assim, com muito problema, né, estão cheios de trauma. Não. Um espírito que está vindo da primeira vez tomar matéria aqui, quando ele deixa o corpo, ele não vai para lá porque ele não conquistou nada disso ainda, essa alta frequência, né? Então, às vezes, é um ingênuo que não está aqui ainda, está aqui porque ele não sabe como é que lidar com isso. Então, esses tem até preferência na hora de recolher, né? Não, vem cá, vamos para um lugar bom. Eles são recolhidos, levados, porque eles não têm comprometimento nenhum, mas estão aqui porque não trabalharam essa coisa da vibração, do sentimento ainda, né? Eles são normalmente puros, como uma criança. Então, eles estão aqui também, porque eles não têm condição de subir, não conquistaram nada aqui ainda, né? São viajantes de primeira viagem, né? Ou de segunda, terceira. Eles não têm ainda patrimônio, né, de vibração e frequência para estar em cima, mas merece todo o atendimento, né, aqui de preferência, porque, tipo assim, tem várias pessoas doentes, acolhe primeiro as crianças, né? É a mesma coisa, né? Acolhe primeiro as crianças, né, que são mais frágeis, né? E depois vamos os outros. Então, eles também são recolhidos, levados, porque o caso deles é só equilibrar tal e voltar o corpo, a matéria, né? Nós vamos encontrar aqui uma outra categoria interessante, que é aquele dos caídos. Dos caídos, são aqueles que estavam lá em cima e vieram fazer um trabalho aqui e se perderam. Se perderam, mas são espíritos de grande sabedoria, de grande inteligência. Por um descuido, talvez, eles se ficaram prisioneiros nessas zonas e na própria matéria. Muito desse está na própria matéria aqui. São as pessoas de grande inteligência, de grande sabedoria, mas se envolvem numa questão de poder, de repente fica cego, de grande riqueza, sabe? Ou se não envolvido num caso de grande ódio, que eles perdem a luz deles por ter envolvido naquilo, mas eles não são daqui mais. Eles são lá de cima. Esses precisam de tipos de energia diferentes,
tipo uma injeção de energia nele, para ele poder ver de novo que ele não tem que estar aqui. Ele está aqui por um acaso. Esse é um trabalho que nós fazemos na cabana, lá fora, principalmente naquela região de Paquistão, Uzbequistão, Índia, parte da Índia, parte do Egito, parte da Arábia Saudita, Irã. Esse pessoal dos grandes perdidos aqui são pessoal de grande capacitação já, mas se envolveram em questões muito pesadas aqui e perderam a condição de discernimento. Muitos deles são daquela raça ariana. Você fala da antiga Pérsia? Isso, parte da Pérsia também. Irã, Pérsia. Porque Pérsia já tinha uma cultura muito avançada. Muitos espíritos de alta sabedoria antes de... que caíram porque se envolveram em questões de poder e ficaram cegos. Sabe, é igual uma pessoa que tem condição de sair daqui em qualquer lugar, de repente ele fica cego. Ele tem que ser ajudado. Tá, entendeu? Não é porque ele é um dessa faixa. Ele não é dessa faixa, mas ele momentaneamente ele perdeu a condição de saber dele que ele não é disso mais. Ele não tem que lutar por poder mais, ele não tem que lutar para cumprir os anseios dos seus desejos da matéria mais, né? Ele já superou isso. E como acontece, tipo, uma mistura de matéria danificada com condicionamento da família? Cai numa família cheia de condicionamento, de tradições, dá muito poder a ele às vezes, né? Até religioso, e ele se perde. Ele não é então nessa faixa também tem muitas vítimas de diversas religiões, né? Tem. Tipo, eu sou pecador, eu sou não digno, não sei o quê. Como tem espíritos, aí fica lá sofrendo, né? Como tem espíritos que vieram no caminho religioso, que estão lá em cima, né? Apenas passaram dessa vez ou recentemente pela religião. E tem outros que vieram na religião e se cristalizaram e ficaram, caíram. Então, assim, cada um pode vacilar no momento, já está aqui em cima, e vacila e fica preso. Não é que ele desce, não é que ele fica lá para sempre. Ele é libertado, é mandado equipe de resgate para ele. Não, ele não tem que ficar lá, vai lá e tira ele, pronto, é assim. Eu penso muito sobre o assunto, porque assim, tipo, na minha cabeça, em cima dos meus estudos, eu fiquei sabendo que muitos seres de vários planetas participando nos últimos, não sei, 200 anos, 300 anos, para fazer essa consciência florescer, para a gente conseguir entrar numa nova era ou em uma alta frequência, né? E vários desses mundos não têm religiões. Não e aí você veio para cá com toda matéria danificada, com todo peso da religião e fica literalmente preso, né? Como eles têm uma facilidade muito grande de lidar com a matéria, né? De outros planetas que já passaram por tudo isso, né? Já estão lá em cima, já dominaram a matéria. Então, muitos desses seres são convidados e participam dos trabalhos espirituais. Vem uma equipe, vem quando vem, passa uma temporada, pode vir outra, né? Vem como auxiliares nesse processo de lidar com a energia, né? Aqui mesmo eu já falei para vocês, eu já vi uma equipe de uns muito grandes. O mais baixo dele, eu vi a altura dele, tinha 2,24 m. Mas tinha mais alto ainda do que ele. E eles entraram e entraram na cabana, né? Eu estava ali no portão quando eles chegaram. Então, e eu notei que eles participam do trabalho, né? Eu não sei que forma. E por incrível que pareça, Luiz, a ligação deles era com o atabaque. Eu não tive tempo, porque eles passaram, não perguntei mais, mas quando eles passaram eu vi que eles trabalhavam ligado ao atabaque, que eu não sei se era uma terapia, um auxílio pelo som, né? Que eles ajudavam
pelo atabaque, ajudava a atingir a mente, né? O cérebro das pessoas aqui. Eu não sei, eu sei que de que forma que eles atuavam, eu não sei. Não deu para perguntar. Então, atingir a consciência aqui não é garantia de que numa outra vida você vai estar consciente, ou vai ter acesso. Vamos supor, um Buda, por exemplo, que atingiu a consciência, se iluminou, ele pode voltar na matéria e ficar, nem que seja momentaneamente inconsciente também. Ô Luiz, pela matéria não. Porque a pessoa não vai voltar numa matéria inconsciente. Isso aí é uma perda de tempo, né? É igual você pegar um diamante que você tem, você comprou, e envolver ele numa pelota de barro ou guardar aqui esse diamante dentro do barro. Né? Mas você não está falando desses que eram de cima e momentaneamente eles ficam presos ali embaixo. Foi falta de cuidado, Luiz. É igual pega um espírito desse, né? Isso já foi feito. Quantas vezes não ofereceram o mundo para Cristo, né? Te dou o que você quiser, né? Aquilo lá foi simbólico. Te dou o que você quiser, né? Mas fica comigo, né? O poder que você quiser no mundo. Muitos aceitaram, tá entendendo? Vieram fazer um trabalho, aceitaram ser reis, aceitaram ser adorados, e nisso a consciência, quando ele viu, ele nem percebeu que já tinha sido apagado a consciência dele, porque ele vacilou, né? Esqueceu de vigiar. Porque a consciência também, Luiz, é algo que você tem que vigiar o tempo todo, aqui, agora. Porque senão você se envolve em coisas que só vai fazer sua consciência descer. Consciência é como uma planta que está crescendo, você tem que adubar, você tem que vigiar, você não pode deixar faltar água. Porque é baseado em energia, frequência e vibração. E uma questão de poder baixa a frequência e a vibração. Baixa. Todo o poder, toda a ganância, ela baixa a frequência e a vibração. Tá entendendo? Frequência e vibração é uma outra coisa, não pertence a esse mundo da matéria aqui de querer coisas, né? Querer agrado, querer elogio. Não é nessa faixa. Isso é da matéria. Elogio, poder, desejo, tudo, dinheiro, tudo isso é da matéria, sabe? Religião, tudo é da matéria. O que é do espírito mais já de você é a consciência e esse amor incondicional que você vai conquistando devagar. E mesmo uma pessoa que já tem muita consciência, já tenha conquistado esse amor incondicional, se ele não vigiar, ele pode vir para cá, pegar uma matéria belíssima, dar poder e dinheiro à vontade, olha, cuidado, senão ele cai. É esses que eu digo que ficam prisioneiros aqui. Entendeu, Luiz? Não é a consciência. A consciência tem que estar solidificada bastante, sabe? Com firmeza mesmo, com seriedade em cima, porque senão você cai. Eu já contei um caso aqui que eu dirigi um trabalho desse há séculos atrás e estava cá em cima. Eu caí. Encontrei aquele chamado, entre aspas, né, o grande amor. Para viver um amor, eu larguei tudo. Isso me remete a uma experiência que eu tive recentemente, que eles me disseram assim, o maior perigo da consciência é quando ela encontra o amor nosso, né? Que você vai botar uma grande interrogação para você, uma encruzilhada terrível. Eu quero a consciência ou quero a felicidade? E aí? Quantos aguentam essa questão? Eu quero ser consciente ou quero ser feliz? Luiz, quando me mostraram isso, eu tremi, viu? Porque isso é perigoso. Eu quero ser feliz ou eu quero ser consciente? E aí? Se você pensar que feliz ele tem um tempo e termina, e a consciência não tem tempo, aí você tem a resposta, né? Você pode ser feliz por um tempo, 20 anos, 30 anos, o resto da sua vida aqui, daqui, tá.
Vou ser feliz 30 anos, é o que falta para minha vida. Mas vou ficar inconsciente. E a consciência não. É daqui para cada vez mais, é infinito o tamanho, né? E não acaba, nessa vida não acaba na outra e cada vez mais. Aí ele me fala assim, o maior perigo é quando a pessoa encontra essa coisa, ou a consciência ou a felicidade. Qual que você quer? Luiz, nós temos livre-arbítrio, velho. Você pode estar com tudo, vai, não, vou largar tudo por esse algo que eu quero aqui, né? Que vai me deleitar, vai me dar prazer, aquela história, aquele sonho, né? Cada um de nós carrega aquele sonho, né, da felicidade, né? Ai, ser feliz. Geralmente tem o outro, né? Tem a contraparte junto, né? Normalmente. Ai, encontrar aquela pessoa, ser feliz. É só riso, né? Só tranquilidade, só paz. Calma. Há uma interrogação muito grande. Existe nesse mundo só felicidade e paz, né? Existem as lutas, né, também, naturais. Existe toda a vida é montada em equilíbrio e desequilíbrio, né? Uma coisa leva a outra, né? E isso faz com que nós vamos aprendendo com o desequilíbrio, com o equilíbrio, com o desequilíbrio. É igual a onda do mar, ela vem, né, fazendo aquelas marolas todas e quebra lá e volta de novo, vai e quebra de novo. Então, esse equilíbrio e desequilíbrio, né, é que faz com que a gente vai aprendendo cada vez mais a navegar pelo mar da vida. Se a gente levasse uma vida aqui só de paz, de tranquilidade, talvez você ia sair daqui, talvez igualzinho você chegou. Concorda comigo? Que a provocação que você tem na vida, né, Sônia, é que faz com que você cresça. Que quando te provoca, você reage, né? Você reage para achar saída. E esse achar saída significa de acordar conhecimentos que estão dormindo para você fazer face a essa necessidade nova. Você vê, isso a prova está aí na pandemia, né? Nunca fizeram vacinas tão correndo, tão rápido, porque foi provocado urgente, o conhecimento teve que arrancar de qualquer lugar. Então, pessoas foram lá, buscou o conhecimento, a força, e montaram vacina correndo. Não existe esse negócio de fazer vacina dentro de um ano. E fizeram vacina, fizeram remédio. Já tem remédio. Por quê? Porque era urgente. A provocação. A Segunda Guerra Mundial. A humanidade deu um salto de conhecimento por causa da guerra. A guerra forçou todo mundo a ir no máximo para buscar conhecimento para ver se encerrava aquele conflito. Está entendendo, Sônia, que até uma guerra ela também traz benefícios, né? A energia atômica, ninguém nunca pensava de chegar hoje no nível que está, usar na medicina, né, curar doenças, né, tudo com base na energia atômica, por causa da Segunda Guerra. Quantas máquinas que foram criadas que hoje se usa aqui hoje, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo aquilo que é ruim, o mundo espiritual providencia para que nós aprendamos com aquilo. Internet, os meios de comunicação explodiram todos, né? É que o homem às vezes tem que aprender a lidar, né, com as coisas boas, que deveriam ser só boas, e não usar ela para aquela outra margem daqui, né? Porque é uma coisa boa demais, a pessoa começa a questionar, né, o propósito, positivo ou negativo, questionar os dois lados, né? Porque se você pensar bem a existência do positivo e negativo, na verdade o chamado negativo é uma provocação para você aumentar o positivo. Na verdade o negativo só existe por isso, para provocar cada vez o crescimento do positivo. O que seria uma grande guerra dessa? O negativo, né? Dentro da humanidade. Provocar o quê? Um grande positivo que foi o conhecimento que trouxe. Se você pensar em termos mais de filosofia, né? Todo negativo provoca você a melhorar, a crescer. Então, assim, aí você vem aquela história, nada é ruim, nada é bom, nada é ruim. Tudo é natural. O próprio caos é uma coisa boa, né?
Você pensa bem, o que é o caos? Você tem uma casa velha e sem conserto, você derruba ela toda, é o caos. Para fazer uma casa nova, bonita. Não sei, eu acho que o caos é uma coisa que a gente ainda não entende. Não entende, os orientais... Igual fenômenos místicos, como chama, é ciência que a gente ainda não capturaram. Você vê, o que é o caos, por exemplo? O rio Nilo, todas aquelas civilizações ao redor do Nilo, que é o maior rio do mundo, né? Com 6.500 quilômetros de extensão, ele é um pouco menor que o próprio Amazonas, né? O Amazonas tem 6.460. Então, o que acontece? Toda aquela civilização, aquela grandeza dos egípcios, só aconteceu por causa do caos das enchentes do Nilo, que fertilizava todas as terras, e com isso eles conseguiam colher grandes lavouras e se alimentar, porque o resto era deserto. Você vê, quando a pessoa fala assim, isso é ruim, isso é ruim, isso é bom, não é essa coisa assim, isso aqui, isso lá. É tudo uma coisa só, provocando a outra, dois eixos, né, girando ao redor do mesmo e um fazendo o outro crescer. Quando você pensa assim, você pensa de novo no Pai, né? Tudo é perfeito. Mesma coisa que você acha que é ruim, ela está ali para provocar uma coisa melhor. Muitas vezes duas pessoas que brigam, por exemplo, vão aquela separação um bom tempo. Quando elas fazem a paz, elas veem o tanto que é necessário a amizade. Que aquele tempo que elas ficaram com o inimigo foi perdido. Há um crescimento com a paz, né? É muito limitado o ponto de vista que a gente tem, né, sobre briga, sobre morte, etc. Porque a gente se aprenda nesse momento, nessa briga, nessa passada do querido, mas não avaliaram ou apreciaram o tempo todo que temos junto, né? A morte é uma bênção. Todas as experiências. Porque somente a morte permite a renovação. Você tem um corpo novo, pleno, né? De saúde e vigor, mas só a morte pode te dar isso. Senão você vai ter um corpo velho eternamente. Quem vai querer ficar num corpo de 90 anos, custando andar 200, 300, 500 anos? Se já não pode namorar, por que não? Seria muito bom uma vida longa, mas num corpo jovem, cheio de vida, não é? Do jeito que está agora, ter uma vida longa, mas com um corpo muito ruim, a matéria não te dando condição mais, não é bom você ter uma vida... E eterno, então? Você imaginou? Você ter a vida eterna na matéria, num corpo que não te satisfaz, não te dá condições? Então, cuidado quando você pensa com morte. Morte pode ser uma beleza para você renovar tudo. A coisa ruim da morte hoje é a inconsciência da volta, né? Você ficar... inconsciente entre um fenômeno e outro, não é? Esse que é o problema. Mas se a gente tivesse plena consciência, a morte não tem problema. Vou voltar consciente para uma matéria boa, eu quero uma matéria assim, do jeito que eu sonho em igual você troca roupa, né? Isso. É igual você comprar uma roupa nova, né? Você tirar aquela velha e troca tal. Só que você troca a roupa conscientemente. E a matéria você não troca consciente. O problema é só isso. Outra coisa me vem muito na cabeça quando conquistamos consciência, nossos corpos também, as matérias também melhoraram. Tipo, para próximas gerações, a evolução do corpo humano aqui na Terra evoluir também. Claro, porque a consciência, ela sabe o que é melhor para o corpo, para a matéria dela, como tratar melhor a matéria dela, como cuidar melhor. Você quer ver uma loucura, por exemplo? Uma pessoa, um jovem, por exemplo, andar num carro a 180, 200 por hora. Ir para uma luta de boxe que vai arrebentar toda a parte. Agora descobriu uma doença nova, né, através do Éder Joffre, que é uma doença que por uma proteína nova que aparece por causa de pancada no interior do cérebro.
pancada e ele doou o cérebro dele para pesquisa, né? E eles foi observar, ele estava com a doença de pancada. O futebol dá muito isso, essas lutas muito grandes, sobe para cabecear a bola, né? E bate. Então, aquilo abala todo o cérebro e dá essa doença nova que eles acharam agora. Então, porque nós precisamos cuidar da nossa matéria. A gente não pode, gente, estou dizendo para vocês, inclusive vocês aí que são mais jovens, não coloque a vida de vocês em risco à toa. Isso é uma falta de juízo, é uma ignorância. Ela é preciosa demais. Não é fácil vocês pegar um corpinho bonitinho desse, né, vem cá todo tal, né, inteligente, e chega aqui e começa, né? Aí usa um trem, bebe essas bebidas malucas aí, usam a droga, usam um negócio, pega um carro em alta velocidade. É como se não prezasse esse bem mais precioso que é dado a nós. Isso é falta de consciência. Tá vendo, Sônia? Quando você falou isso é não saber preservar a matéria. Nós temos que preservar, isso não é vaidade, não. Preservar a matéria não é ficar cheio de coisa, não, não é isso. Querer botar roupa de grife, cheio de pintura para cá, isso é vaidade. Tudo bem. Quem gosta, gosta. Mas preservar a matéria não. É dormir na hora certa, ter uma boa noite de sono, procurar alimentar o mais natural possível, tirar os industrializados da vida de vocês, parar de comer o tal dos cachorro-quente, beber refrigerante, que é um veneno. Isso é preservar a vida. Então, conquistar e vigiar a consciência anda junto com vigiar a matéria. Isso. A consciência, ela precisa de uma matéria que satisfaça ela para poder manifestar. Porque se não tiver um cérebro bom, não tiver saúde, não tiver vibração, a consciência gosta de não ter. É igual você ter, mas não ter. Tá entendendo? Por isso que alguns planetas eles usam matéria de animais, porque é o único que eles viram que dá para você manifestar a sua força, seu poder todo. Esta, dessa formato, não aguenta mais. Com essa pele suave e tal, não aguenta nesse planeta, né? Deles. Então, alguém, Deus me livre, aquele povo lá, eles têm a forma de, sei lá, de um lagarto. São seres como nós, né? Você já viu, a pessoa quando às vezes bota essas, lá na Índia, na China eles usam muito, né? Aquelas fantasias de dragão, né? Mesma coisa, você está com uma fantasia só, você está com a matéria naquele formato. Mas você é a mesma pessoa. Então a gente tem que ter uma mente muito aberta para isso. Quem tem o seu corpo aqui, gente, quer conquistar o que você precisa, cuide da matéria, cuide. Nós vamos ter que continuar aqui, porque eu quero continuar nessa história aqui dos espíritos que chamam, você tocou, né, no morreu, vai para o umbral, né? Me abalou muito, porque então fui para Vale do Amanhecer, fui para Umbanda, Kibanda, Candomblé, fui para vários diferentes tipos, toda a mesma coisa. Né, de uma pessoa que morreu aqui. Porque uma coisa é você ficar lendo em livro e ficar repassando essas coisas que estão em livro lá, que foi escrito não sei quando. Sabe, ou um sábio da Idade Média, né, acho que foi Dante, né? O Inferno de Dante, muito famoso. Ele teve uma saída da matéria, ele foi num lugar e viu muitos espíritos lá, veio escrevendo sobre o inferno, né, que estava lá. Por quê? Ele passou por uma região que tinha um grupo lá, que mentalizou tudo aquilo, porque estava na cabeça dele, lá tudo que você pensa, você plasma aquilo ali, a matéria, né, entre aspas, né, a energia lá. O que você pensa, você constrói para você. E um grupo reuniu. E ele passou e viu ali, então eu vi o inferno. Eu quero dar um exemplo seguinte, a prova, né? Uma pessoa que todos conhecíamos aqui, pessoa que já levava uma vida terrível, tinha assassinado pessoas, né? Aí todo mundo viu, testemunha. Eu vi ele andando na rua, não vi ele no inferno. Ele veio me pedir desculpa porque ele me devia um dinheiro. Ele estava aqui, ele não estava no inferno. Mas então cadê o inferno? Se alguém iria, né? A vida que ele levou, todo mundo conhecia ele, não vou nem falar o nome dele.
Mas ele estava aí, e até poucos dias ele estava aqui. Não estava no inferno. Que história é essa de inferno, rapaz? Sabe? Tem umas pessoas que não foi só ele não, muitas pessoas que eu conheci que levavam uma vida difícil, né, complicada, que arregou a pensar, esse merece um inferno. Eu encontrei com eles depois, eles estavam lá num lugar lá, qualquer lá, numa cidade, ou morando dentro de uma casa, não estavam no inferno. Teve uma pessoa que eu conheci muito ligada a mim, aconteceu o seguinte, ele criava locais, eu não sei por que a mente dele fazia aquilo. E ele entrava lá dentro. Ele criava locais assim, tipo assim, ele estava passando aqui, ele tinha um tanque aqui, ele criava cheio de coisa podre lá dentro e entrava dentro. A gente ia lá, tirava ele, entendeu? Essa pessoa punha para fora. Criação mental. Ele criava de novo, daí um pouco ele estava lá, naquele lugar. De alguma forma ele plasmava aquilo de novo. Tirava, eu conversava com ele, acorda, dava banho nele, punha lá. Daí um pouco tempo ele criava de novo. Então o que acontece é que pessoas, depende da mente, do que ele carrega nesse arquivo dele, ele cria um ambiente depois da morte para ele. É porque ele quer, não. Ele não é que ele quer, não. Ele olha e vai saindo da cabeça dele e aquilo plasma lá, é uma lama aqui para deitar dentro. Quem passar ali vai, tá no inferno. Não. Ele criou aquele ambiente. Qualquer um outro espírito chegava assim, não tem lama mais aí, pronto, não tem mais inferno, acabou. Essa grande confusão de umbral com inferno é por isso. São criações de uma pessoa, de um grupo de pessoas que estão pensando, mentalizando e vibrando coisas iguais, cria ambientes. Eu pergunto para vocês, se aqui na Terra não tem exatamente isso. Alguém já passou pelo menos perto da Cracolândia, em São Paulo? O que é aquilo lá? Uma criação de grupo de pessoas que quer a mesma coisa, estão vibrando a mesma coisa, chega lá, é só lixo, aquela coisa, no centro da maior metrópole, né, da América do Sul. Aquilo ali é o que você vê lá fora, gente. Alguém chega e isso aqui é um inferno? Sim, é um inferno na matéria. Se o inferno é coisa ruim, lugar ruim, então existe, porque a pessoa criaram. Aí o que é? Desloca aquele grupo para outro lugar, limpa tudo ali, ficou uma maravilha. O inferno ficou uma maravilha, brilhando. Eles criam o inferno para onde eles vão de novo. As pessoas estão tão perdidas, tão desequilibradas, que aonde elas forem, elas criam o inferno para elas. O que eu digo é o seguinte, umbral e inferno são criações momentâneas das pessoas. Não é que existe um lugar te esperando lá. Morreu, você vai para lá. Não. Você pode ir lá para a Amazônia, perder na floresta lá. Os mortos também se perdem. Perdem no meio do mato, perdem nas cidades. Aí ficam uns livros espíritas escrevendo umas coisas, o pessoal, como não vai lá e vê, fica falando essas coisas. Quando eu vejo umas coisas nos canais, eu dá vontade de ir lá e falo assim, sai do corpo e vai lá ver. Para de falar isso. A pessoa pode sair perdido aqui, ó. Quem tem evidência aberta ou à noite sai do corpo, vê daqui para Pirinópolis, por exemplo, vai encontrar espírito caminhando na estrada fora. Vou para lá. Se perguntar, onde é que você vai? Não, vou para lá. Mas para cá fica uma cidade chamada Pirinópolis. Não, qualquer lugar, vou para lá. Esse fica assim como fosse ébrio, muitos, né? Alguém me fala assim, mas existe espírito super inteligente lá nessa faixa? Existe. Aí existe aqueles dominadores, criam grupos, pega esses que estão meio dormindo e começa a usar eles para fazer coisas aqui. Existe, gente, existe aqui, não existe os comandos, as quadrilhas organizadas aqui, e lá existe isso. Infelizmente. Infelizmente. E quando um que perde o corpo aqui cai na mão desse pessoal, é uma briga feia que nós temos aqui. Já teve vários casos aqui. Nós conseguimos pegar ele aqui, o pessoal da quadrilha fica querendo levar de volta, a gente não. Agora dá entrega aqui, velho. Vocês respeitam,
o comando aqui, né? Aí larga aquilo, não, perdemos, né? Isso nós perdemos. Existe, infelizmente, o que vocês olhar na Terra organizado aqui, lá também tem organizado. Nesta faixa aqui, ó. Infelizmente tem. Ah, tem boate inferninho? Tem. Tem espíritos que estão procurando aquilo, eles fazem lá uma boate inferninho lá também. Tem esses lugares. Por isso que tem que ficar acordado o tempo todo. E somente a consciência te dá isso, essa capacidade de, não, perdi meu corpo, não, quero achar meu pessoal, alguém que me oriente, eu quero começar já a pensar noutra vida, né, para me dar sequência no meu projeto. Mas se chegar lá no ponto morto, inconsciente, você pode cair na mão desse pessoal. Aí pergunta, ah, mas isso sempre acontece? Não. Alguém vai estar lá, nunca vai cair. Eu pergunto a vocês, não tem gente aqui, a pessoas assim, humilde, analfabeta, não sabe ler, estão na rua aí, cai na mão de criminosos? Não. Alguns caem, outros não. É a mesma coisa no mundo espiritual, não é uma regra, gente. Cada um vai depender, a pessoa pode viver, um espírito deixar o corpo, viver aí na rua, dormindo em qualquer lugar, tranquilo, nunca vai cair. Mas pode dar o azar de passar um grupo aqui deles e, ah, tá, tem um aqui, vamos levar isso aqui, vamos usar ele para nossas maldades. Então é muito isso aqui. Como gente. funciona o resgate? Depende do quê? O resgate deles, andarilhos ou almas perdidas, depende do quê? De resgatar? É. Primeiro ele permitir, que lá também é respeitado se você quer ou não. Às vezes a equipe chega, né? Vem cá, ó, meu irmão, vem cá, vamos levar você para o lugar. Não, não quer não. Quer ficar aqui. Não quer saber. Outras vezes eles nem vê os trabalhadores que chegam, eles nem enxergam, deixa nem chegar perto. Então não tem como acessar. Aí só tem como acessar o quê? Através de um trabalho desse. Quebrar a dormência dele, fazer ele acordar, aí eles chegam e levam. Aí levam. Tá, entendeu? Mas se não tiver como acessar a pessoa, é igual você tem um cachorro violento aí na rua. Aí vem uma equipe para pegar da zoonose aí, né? Pegar o cachorro. E o cachorro corre, morde todo mundo. Ele larga, né? Não tem jeito de pegar. É muito parecido. O espírito pode se revoltar, né? Isso aqui, gente, é coisa para a gente falar ano inteiro. Mas eu quero continuar ainda para vocês terem uma boa noção disso. Quando alguém vier com essa história, ó, todo mundo que morre, vai acontecer isso. Esqueça. Pode acontecer 1000 coisas diferentes e não acontecer aquela. Pode a pessoa morrer, já ver logo aquele céu maravilhoso, né? Ver entidades maravilhosas, abriu, né? A capacidade dela ver na hora da morte, abriu tudo. E ela ser levada, pode. Um espírito já está aqui em cima, veio fazer um trabalho aqui. Ele é levado na hora, realmente tudo bem. Tem gente que aqui tem anjos que amparam, tem anjos que lutam por alguém aqui sempre, apoia, segura, né? Orienta. Já vem, já nasce com um anjo encarregado, toma conta que esse é meu. A ordem vem de cima. É assim. Nada acontece aqui sem uma ordem de cima. Toma que esse é meu. Tem também. Não, todo mundo tem anjo? Não tem. Mas muitos têm anjos que cuidam, anjos mesmo, que designado tem. A vida inteira tem o anjo está sempre apoiando ali, segurando, passando coisas, dando informação, cuidando. Me perguntem por quê? Não sei, a ordem vem de cima. Quando você descobre isso, você vai assim, engraçado, né? Tem coisa que você sabe, mas o porquê é diferente. É como se houvesse assim, alguns têm um cuidado especial com aquele alguns. Não me pergunte por que eu não sei. Mas alguns são mais cuidados por algum motivo. Não sei se é momento, né? Porque ele já conquistou isso lá atrás, né? Não sei. Até sábado que vem falaremos mais.